Outro ponto aqui, pessoal, é determinar a vazão de projeto, né? Então, olha só, a vazão de projeto aqui, ela vai ser calculada para a microdrenagem através do método racional. O método racional é C vezes I vezes A. Então, o C é coeficiente de runoff, o I, intensidade de chuva, e o A é a área de contribuição, tá? Então, o C, por exemplo, esse projeto, poderia ser algo em torno de 0,8, né, por ser loteamento, tá? Quanto mais próximo de 1, mais impermeável, ok? O I, intensidade de chuva, que a gente pode pegar do plúvio, né? Ou a gente pode criar uma IDF para essa região, né? Calcular a intensidade de chuva. O A vai ser a nossa área de contribuição, que vai drenar para a nossa sarjeta, ok? Então, C vezes A. O meu C aqui, né? Colocaria de forma adicional aqui para vocês. Colocaria de forma adicional o seguinte: o C é adimensional, o I vai ser em milímetros por hora e o A em quilômetros quadrados, tá? Então, para seguir exatamente essa... E o C virou um rostinho feliz aqui. Vou colocar assim, Então, pessoal, aqui, né, para a gente seguir exatamente essa equação dividida por 3,6, né, para dar em metros cúbicos por segundo. Então, aqui a vazão também, né, a vazão sairia em metros cúbicos por segundo, tá? Então, para sair com essa unidade, eu tenho que entrar com essas unidades aqui dos meus parâmetros, ok? Então, essa vai ser a vazão que vai ser veiculada pela seção da sarjeta, tá? Então, vencidas essas etapas, aí sim nós vamos para os dois métodos aqui, as duas opções, para verificar hidraulicamente a nossa sarjeta. A primeira opção, vou jogar aqui na tela para vocês. Deu um bugzinho aqui, pronto, resolvido. Então, a primeira opção é a seguinte, vamos lá, fazer um exemplo aqui com vocês, né? Então, tem a rugosidade da minha sarjeta, nesse caso, 0,015, não vai variar muito disso mesmo, né? Vai ser algo em torno de 0,015, 0,014, 0,016. Tem a inclinação lateral da sarjeta. O que é a inclinação lateral? É esse meu Z, ó. É Z para 1, né? Lembra que eu tenho 25% aqui na minha sarjeta tipo C? Então, seria aqui 4 para 1, vai me dar 25%, ok? Se você tem dúvida, é só você vir aqui, ó, fazer um exemplo para vocês, ó. Vou colocar aqui 100. Andou 100 na horizontal, caiu 25, né? Na vertical, seria o meu 25%, tá? 25%. Então, se eu andar aqui 1 metro na vertical, quanto que eu tenho que andar em Z para ter essa inclinação na minha sarjeta aqui, né? Essa é a pergunta. Então, se eu andar aqui 1 metro, eu teria que andar 4 metros, né? Para ter essa inclinação, tá? Teria aqui 4 metros. Por isso que é Z para 1, né? Ou seja, nesse caso dessa sarjeta tipo C, é 4 para 1, ok? Se eu tivesse a sarjeta tipo B lá, né, que é 15%, vamos pegar aqui 100, caiu 15. Então, quantos metros que eu tenho que andar aqui, ó, na horizontal, né, para encontrar essa declividade? Vamos ver. Aqui eu tenho 1 metro, e aqui eu teria 6,66 metros, tá vendo? Então, seria 6,63, o meu Z para 1, tá? Então, para cada inclinação da sarjeta, eu vou ter um Z específico. Nesse caso, que é 25%, o meu Z é 4, como a gente viu ali, tá? Depois eu tenho declividade longitudinal da minha sarjeta. Então, se eu pegar no projeto, seria a declividade no sentido do fluxo, mesmo descendo a rua aqui, né? Nesse caso é 4%, ou 0,04 metro por metro, né? Que é a mesma coisa. Vazão teórica, né? A vazão teórica viria aqui da nossa equação no método racional, né? Então, eu coloquei o C, a intensidade da cidade, a área ali da minha sarjeta, né, de contribuição, calcula a minha vazão teórica. Essa vazão teórica, ela pode ser majorada aqui, ó, por um fator aqui, né? Dependendo do ponto de vista, pode ser redução,
da capacidade hidráulica ou majoração, né, da nossa vazão. Nesse caso, eu estou adotando como majoração. Por quê? Porque a sarjeta, ela pode sofrer algumas obstruções. A gente sabe, né? A gente está passando na rua, a gente vê o pessoal limpando sarjeta, cai folha de árvore, tem lixo, é sacolinha de mercado. Então, ela tem algumas obstruções. Já tem, levando em consideração essas possíveis obstruções, alguns manuais, como aqui o da EACTESB, indicam um fator, né, de majoração para a nossa vazão. Então, por exemplo, se a vazão deu 0,035, eu aplico um fator de 1,5, porque é condizente aqui com a minha... na verdade, aqui vai ser diferente, né? Deixa eu pegar um outro fator, porque aqui eu tenho metro por metro, então seria que entre esses dois valores aqui, né? Entre esses dois valores, tá? Vamos adotar 0,05, ó, já que eu tenho uma declividade de 0,04, então seria esse fator aqui, ó. Deixa eu mudar ele para cá. Seria próximo à declividade aqui da minha via. Então, tem a declividade de 0,04, estou arredondando para 0,05 aqui, tá? Então, para isso, eu adotaria um fator de 1,5, beleza? Então, fator de 1,5. Então, o que eu vou fazer? A minha vazão aqui vai ser essa vazão teórica vezes o fator de majoração. Então, dá 0,525, tá? Na verdade, 0,0525, ok? Então, essa vai ser a vazão que eu vou utilizar para calcular a sarjeta. Beleza, feito isso, o primeiro passo é calcular a altura da lâmina d'água na minha sarjeta. Tá? Então, aqui eu tenho uma sarjetinha, é 18 aqui no meu fio, mas eu tenho 12,5 de altura livre dentro da sarjeta, tá vendo? Se passar disso, já vai para a faixa de rolamento. Então, aqui, pessoal, eu vou ter aqui, né, basicamente, essa equação que leva em consideração a minha vazão, né? Vou até apagar aqui esse zerinho aqui, ó, colocar só como vazão. Essa vazão aqui vai estar dividida por 0,375 vezes a declividade longitudinal da nossa sarjeta, né? Que nesse caso aqui é 4%, tá? Vezes Z, que a gente viu que é 4, né? O valorzinho de Z, dividido por N, que é a rugosidade da sarjeta, que é 0,015, ok? Então, com isso, nós calculamos aqui essa lâmina d'água de aproximadamente 11 centímetros, tá? Feito isso, nós vamos calcular a largura da lâmina d'água. Então, se aqui eu teria uma altura, né, da lâmina d'água de 11 centímetros, eu preciso calcular também a largura aqui, ó, da lâmina d'água, tá? Sendo que no total da sarjeta é 50. Mas a minha lâmina d'água é menor, né, de 11 centímetros, então qual que seria a largura da lâmina d'água? Bom, para calcular isso é fácil, pega aqui a minha altura, faz vezes o Z, que eu já tenho definido, vai me dar uma largura de 43 centímetros, tá? Então, o que está acontecendo nessa sarjeta aqui, pessoal? Eu tenho uma sarjeta que é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho 18 centímetros de meio fio, eu tenho aqui uma declividade de 25%, né? Então, vou pegar ela aqui, ó. Seria algo em torno disso daqui, 25%. Só vou colocar ela aqui inverter aqui, né? Beleza? Então, essa daqui é a minha sarjeta. Aqui eu tenho 72, deixa eu ver aqui. 18 centímetros. Deixa eu pegar a declividade aqui de novo. R$ 25%. Colocando só para representar aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se está certo aqui. É que está certo. 18, beleza. Então, eu tenho essa sarjetinha aqui, que vai ter uma lâmina d'água de 11 centímetros. 11 centímetros. Então, essa lâmina d'água de 11 centímetros vai me gerar aqui um W0 aqui, né? De aproximadamente 43 centímetros, aqui cotado 44 centímetros, né? Então, aqui dentro eu tenho água, né? Basicamente na minha sarjeta. Tá? Então, aqui eu teria uma quantidade de água. Tá?
Então, é essa condição que eu tenho, né, na minha sarjeta. Uma lâmina de 11, que seria essa lâmina aqui, e uma largura AVC em planta de 44 centímetros, que eu acabei de calcular aqui. Beleza. Agora eu vou calcular a área molhada. A lâmina d'água vezes a largura da lâmina, dividido por 2. Calculei a área molhada. Show. Por fim, calcula a velocidade. Aplicando aqui a equação da continuidade, velocidade é igual a vazão por área. Vou fazer a divisão dos dois valores, chega em 2,26, que é maior que 0,75 e é menor que 4 metros por segundo. Então, estaria dentro, né? Então, essa aqui é uma forma da gente avaliar a sarjeta, tá? Seguindo esse roteiro de cálculo aqui.